sempre muito feliz de vir aqui a Cachoeiro. Agradeço a toda a subseção, todos os advogados, em nome do nosso querido presidente, Dr. Robson, assim, uma pessoa muito querida lá em Vitória e por quem eu nutro grande admiração. Vejo o trabalho que ele faz aqui, uma pessoa que tem foco na advocacia, que tem raça, tem garra e acima de tudo, né? Eu sou conselheiro da ordem, eu sei o que isso representa, porque a gente, na verdade, a gente tira um pouquinho do nosso tempo com a nossa família, a gente tira um pouquinho do nosso tempo do escritório, às vezes a gente até deixa de ganhar dinheiro, perde oportunidade de negócio, porque a gente dedica muito o nosso tempo para a advocacia, e eu acho que poucas pessoas fazem isso como o nosso presidente, então eu queria muito agradecer e dizer que eu estou sempre muito feliz de estar aqui, e muito obrigado pelo convite. E também ao lado de dois jovens e grandes processualistas aqui que estão comigo, na verdade, eu diria que o Nefa, que é um processualista como eu, mas o meu amigo Tovar é polivalente, ele é constitucionalista, tributarista, processualista, qualquer matéria que vocês quiserem perguntar, inclusive se ele abrir para perguntas, vocês podem perguntar, viu? Não precisa ser só sobre o tema da exposição dele, não, porque ele responde. É um prazer estar aqui com colegas assim, gente capixaba, né? Gente aqui do nosso estado e que se esforça e que começa a ter projeção para fora do estado também. Então é sempre bom estar com esses colegas. E para garantir também que todos vão ficar aqui, olha, anuncio já que eu vou sortear meu livro no final da palestra do nosso colega Tovar, que será o último a palestrar, viu? Então, fica aí como um incentivo a todos. Eu coloquei assim até um ano de novo CPC, porque quando eu fui convidado para dar palestra aqui tinha um ano, agora já tem mais de um ano de vigência, né? E a ideia é que o processualista é chato, né? Cá entre nós, processo civil e o processualista é um cara chato. Por quê? Porque o processualista é um cara que vê problema em tudo. Veja, o processo é sempre um entrave para a satisfação do direito. É aquela complexidade. E eu vou ser honesto para vocês. No Código de 73, existia bastante complexidade. Não tem nenhuma dúvida que existia bastante complexidade. Então, o processualista tinha lá essa missão, né, árdua, difícil de tentar resolver esses entraves, ou pelo menos viabilizar a tutela processual. Mas o que aconteceu com o CPC de 2015? A palestra do meu colega Nefa vai mostrar, se os senhores já não estão convencidos disso, qual foi o tamanho do problema que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe para a advocacia. E eu posso resumir esse problema com o título da tutela provisória. Porque a tal da tutela provisória, tutela cautelar, tutela antecipada e a tutela de evidência, da qual o nosso colega Nefa vai falar logo mais para os senhores, é um baita do negócio complexo. Não satisfeitos com isso, eles mudaram o Instituto da Coisa Julgada. Agora a coisa julgada, né, historicamente, desde 73 pelo menos, a gente estava certo que a coisa julgada só recaía sobre o dispositivo da sentença. Agora, a coisa julgada recai sobre as questões prejudiciais e a coisa julgada pode se produzir, inclusive, em favor de terceiros no processo. Mudando aquelas características clássicas, históricas, que nós, os mais velhos do que eu e um pouco mais jovens do que eu também, tinham estudado como subjetivos, que a coisa julgada só se produzia em relação às partes. Hoje não é mais verdade. Então, assim, tem várias questões processuais. E se os senhores não estiverem satisfeitos, olha 1015. Os senhores sabem o que é o 1015? 1015 é o famoso rol de cabimento do agravo de instrumento, que é taxativo. Ou não, né? Como dizia meu orientador, o professor José Roberto Santos Bedag, dizia o seguinte, né? Que naquela reforma de 2005, que mudou o conceito de sentença, 162, fala assim, a sentença é o ato que põe fim ao processo. Ou não, sei lá, quem sabe, né? Ele dizia que isso é o conceito Caetano Veloso de sentença, né? Então agora a gente tem o conceito Caetano Veloso de cabimento de agravo de instrumento. O rol do 1015 é taxativo. Sei não, sei lá, quem sabe, né? Porque o STJ, há 3 semanas, decidiu que o rol do 1015 não é taxativo, é exemplificativo e que seria admissível o recurso de agravo contra decisões que tratam da matéria da competência. Se os senhores olharem para o 1015, aquele rol, aquela listinha do cabimento de agravo, não tem nada de competência. Mas o STJ admitiu, pelo menos tem um julgado dizendo que é admissível nessa hipótese. Então nós estamos vivendo
De quê? Ah, sim, claro, perfeitamente. Tem outras hipóteses no código, né? Mas todas elas expressamente previstas, né? E aí a gente fica nessa situação curiosa, né? Porque o ministro Fux, quando ele fez a exposição de motivos do código, ele nos prometeu um código simplificado. Ele nos prometeu um código que resolveria os problemas da justiça. Ele disse que o código teria condição de trazer um processo mais célere, mais rápido, mais eficaz. E disse mais do que isso. Disse que, desde 94, né, com a grande reforma de 94, que criou o artigo mais famoso do Código 73, não tem nenhuma dúvida em dizer isso, que é o 273. O artigo 273 foi criado, na verdade, não o artigo, né, senhores? A redação, ou a última redação do 273, foi criada com a reforma de 94, daí várias outras reformas, em 95, em 98, em 2002, em 2005, em 2006... E o código virou uma colcha de retalhos. Nós precisamos do novo código para sistematizar, para trazer coerência a essa sistemática. Só que isso não aconteceu, né? Alguém viu aí nesse um ano o processo andar mais rápido do que andava antes? Eu não vi. Alguém viu a matéria processual ser simplificada? Eu não vi. Muito pelo contrário. Porque eu não consigo entender esse negócio de tutela provisória, eu não consigo entender esse negócio da agravo. E quando o NEFA vier falar aqui de estabilização das tutelas de urgência, eu vou prestar muita atenção para ver se eu consigo aprender esse negócio, porque até hoje eu não consegui aprender esse negócio. Não consigo aprender esse negócio, é muito complicado esse negócio de estabilização da tutela de urgência, porque o juiz não sabe aplicar. Tem que estudar, e nós também temos que estudar, viu? Porque não adianta só a gente botar a culpa no juiz, não. Porque semana passada eu estava até contando que eu tenho uma equipe que trabalha comigo no escritório, e eu reviso, leio todas as petições que saem lá do escritório, aí me manda uma preliminar de contestação da impossibilidade jurídica do pedido. Rapaz, eu peguei aquilo ali, o meu sangue ferveu. Impossibilidade jurídica do pedido. Aí eu peguei a petição assim, nervoso, né? Eu falei assim, não vou conversar com o advogado que trabalha lá, meu colega, nervoso. Né? Vou acalmar, vou tomar uma água, tomar um café e vou conversar. Eu falei assim, tá vendo aqui? Você botou meu nome para assinar a petição, né? Por isso que eu estou lendo e revisando a petição. Porque se eu vou assinar, porque eu li, revisei e contribuí com a petição. Já pensou se eu assino esse troço sem ler, tem uma preliminar ali, da impossibilidade jurídica do pedido? Aí o processo é lá de Cachoeiro. Aí o colega está aqui no fórum, vai ler a petição lá, Marcelo Pacheco Machado, tal... Possibilidade jurídica do pedido, depois ele vai dar uma palestra lá sobre o processo civil. Acabou a minha credibilidade, ninguém vai querer na minha palestra. Por quê? Porque não existe mais impossibilidade jurídica do pedido no Código de Processo Civil, né, gente? Desapareceu. Então como é que eu vou falar um negócio desse, né? A gente tem que ficar esperto, tem que estudar. E veja, a advocacia também não estudou. Nós exigimos muito dos juízes. E nós temos que exigir muito dos juízes. Mas nós temos que exigir de nós mesmos também. E nós não estamos fazendo o dever de casa. Falei, olha, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque lá no escritório me veio uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que não existe. Agora só legitimidade e interesse processual. Não tem mais isso. Mudou muita coisa no código. São muitos detalhes, são muitas circunstâncias. E isso, senhores, trouxe um efeito colateral. Que para mim foi até bom, né? Que eu sou professor de processo civil. Mas para a sociedade, para a advocacia como um todo, não. Que é a supervalorização do processo. Olha que coisa engraçada. O professor Cândido Rangel Dinamarco, desde a década de 80, tem uma verdadeira posição messiânica em relação à instrumentalidade do processo. Nós temos que diminuir a importância do processo. Nós temos que fazer com que o processo seja um meio para permitir dar razão a quem tem razão. O processo não pode ser um antro de complexidades ao qual tem acesso uma pequena casta privilegiada de ultra mega processualistas. O processo tem que ser acessível para todos, o processo tem que ser compreensível para todos e o processo tem que funcionar. E aí o código, a reforma de 2015, fala que se pauta nessa instrumentalidade. Mas qual que é a consequência? A lei nova trouxe tantas incertezas, a lei nova trouxe tantas inseguranças jurídicas, que hoje o processo passa a ser mais importante do que era antes. Enquanto a gente pensa em processo, a gente discute o processo, e a gente é obrigado a saber muito, muito o processo, senão a gente se dá mal, a resposta do direito material fica lá ignorada.
Então, com essa introdução pessimista e falando mal do código, né, eu posso até contar uma coisa que eu sempre gosto de contar. Eu lembro muito que em 2008, na época eu era um jovem processualista, eu ainda me considero um jovem processualista, embora meus amigos aqui estejam com uma risada no canto de olho aqui, porque eles não me consideram mais tão jovens. Mas assim, eu ainda era muito jovem processualista, então fizemos um encontro em São Paulo dos jovens processualistas do Brasil. Reunimos lá 120 jovens processualistas do Brasil, e o critério de jovem naquela época era sub-40, vê que no direito, né, a juventude ela dura um pouquinho mais. Mas era sub-40, e quem organizou foi o Instituto Brasileiro de Direito Processual, na época, a nossa saudosa professora Ada Peregrini Grinove, que ainda figurava como presidente. E eles resolveram fazer uma pergunta para todos. Depois desse evento, seminário, discutimos vários temas de processo civil, aquela reforma de 2006 estava gerando efeitos, a gente não sabia o que era sentença, quando cabia apelação, quando cabia agravo, era aquela confusão toda que estava acontecendo naquela época. E a gente ficou discutindo isso tudo, né? Gostava muito, estudava e tal. E depois eles perguntaram, nós precisamos de um novo código? E a gente começa a ver como é que as coisas funcionam, né? Os processualistas velhos estavam se mobilizando para fazer um código, tinha muita resistência dos processualistas velhos, e falaram, não, vamos fazer um congresso com jovens, que a gente solta essa pergunta, consegue a aprovação de que os jovens querem o novo, querem a mudança, e a gente consegue um embalo político para poder implementar esse projeto de código no Congresso. Por unanimidade, os jovens processualistas falaram que a gente não precisava de um novo código. Se deram mal. Mas não os impediu de fazer o que queriam. Logo em seguida, eles já foram para o Congresso. E nós vamos ter essa pecha sempre, né? Que a iniciativa legislativa do Código de Processo Civil foi na época do senador Sarney, que queria fazer... A ideia é que ele queria deixar um legado bom para o Brasil a partir da sua atuação no Congresso. O legado bom que ele deixou para o Brasil na sua atuação no processo foi o novo Código de Processo Civil, que sofreu várias e várias alterações. É óbvio que eles juntaram grandes processualistas, pessoas que entendem, que conhecem muito o processo, mas que trouxeram essa situação nossa atual. Tá bom? Falei tudo de ruim que eu tinha a falar para hoje, fiz minha catarse, tá? E professor é assim, porque professor não precisa de psicólogo. Oi? Mas sabe o que acontece? O Robson falou assim para mim, tá certo, pode precisar de uma faxina. Até acho que precisava de uma faxina, mas o cobertor é curto. No processo civil, o cobertor é curto. Quando a gente ajeita um troço aqui, o outro troço lá fica completamente desajeitado. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe o que é o 475J? Vocês lembram do 475J? É um baita do artigo famoso. O 475J, ele deu um problema no processo civil. Qual que é o problema? Porque antigamente... Vocês devem se lembrar, o processo terminava na sentença. Porque depois, se quisesse executar, tinha que ajuizar uma ação de execução, né? Então, o conceito de sentença era ato que põe fim ao processo. Quando eles inventaram o 475J, a sentença, quando eles inventaram o 475J, a sentença não punha mais fim ao processo, porque tinha fase de cumprimento de sentença. Então, eles falaram assim, putz, eu tenho que acertar o código agora. Já que o 475J permite o cumprimento de sentença, eu tenho que alterar o conceito de sentença. Aí eles falaram, sentença é o ato que decide com base no 267, 269, lembram? Extinção sem julgamento de mérito com julgamento de mérito. Lembra disso? Mudaram o conceito de sentença. Fizeram um negócio mais sistemático, ajeitaram o código, né? Sim, nesse ponto sim. Mas resolveram, acabaram arrumando outro problema. Qual que era o outro problema? Quando eu extinguia o processo em relação a um dos réus por legitimidade, eu julgava com base no 267. E a decisão com base em 267, de acordo com o código, era sentença, e não decisão interlocutória. Então, como é que eu ia apelar se o processo continuava em relação ao outro réu? Putz, virou uma confusão danada. A mesma coisa agora no 1015. Eu tenho certeza que gera um problema danado esse negócio da incompetência. Eu tenho certeza que gera um problema danado esse troço da incompetência. E que tinha que ser agravável na decisão que trata da incompetência. E o STJ foi, pô, tem que agravar, não tem como não agravar. Já pensou? Profere uma sentença, o juiz incompetente, ou o bando de problema que dá no processo? Aí o STJ resolveu um problema, né? Diz que cabe agravo. Só que qual que é o problema que ele não resolveu? Toda vez que o juiz decidir sobre competência, eu tenho que agravar. Porque se eu não agravar, preclui, eu não posso mais alegar essa matéria na contestação, na apelação. Qual que é a sistemática atual? Se a decisão interlocutória não é agravável,
eu posso apelar da decisão interlocutória lá depois de proferida a sentença. Se a decisão é agravável, eu tenho que agravar agora, porque senão preclui e eu não posso alegar depois. Como eu não sei se a matéria de competência é agravável ou não, eu não sei se depois eu vou poder ou não alegar na apelação, se vai haver ou não preclusão. Então, quando o STJ disse que essa decisão é agravável, ele resolveu um problema, que essa decisão deveria mesmo ser agravável, mas arrumou outro problema depois. Então, o processo civil é um negócio muito complicado. Quando a gente acha que ajeita o negócio aqui, arruma um problemão lá. Então a gente tem que ser conservador em processo civil, porque a coisa mais importante do processo civil, senhores, é segurança jurídica e previsibilidade. A gente tem que saber como esse mecanismo funciona, como são as engrenagens, isso aí, senão não vai funcionar. Mas deixa eu entrar, já acabou minha parte introdutória, que é pessimista. Vamos falar das coisas boas do código então agora, já que eu falei mal. Você viu que essa é uma técnica assim, né, de didática. Eu falo mal primeiro e depois eu falo bem. Porque se eu falo bem e depois eu falo mal, vocês saem com a impressão negativa. Então, não que a parte boa é melhor do que a parte ruim, é maior do que a parte ruim. Mas eu falo primeiro do ruim, aí eu faço a catarse, agora eu falo a parte boa. Tem coisa boa no código? Tem. Então, a partir de agora eu vou falar o seguinte: como a advocacia pode usar a seu favor a parte boa do código? A primeira é essa história de cooperação, que eu já sei que o Mazei fez piadinha aqui com o tal do processo civil dos ursinhos carinhosos, né? Porque toda vez que ele sabe que ele vai palestrar no mesmo evento que eu, ele fala desse tal desses ursinhos carinhosos. Quem não conhece o artigo, está lá no site do Jota, que eu fiz mais ou menos para dizer o seguinte: olha, pessoal, processualista gosta muito de frufru, sabe? De historinha bonitinha, de contar aquelas coisas fantasiosas, tal, etc. Mas essa não é a melhor forma de entender a cooperação. A melhor forma de entender a cooperação é entender como que ela se aplica no caso concreto para resolver os nossos problemas práticos. Então eu vou dizer para vocês o que é um juiz não cooperativo. Não atuo na área trabalhista, mas meu sócio atua. Então meu sócio impetrou um mandado de segurança contra uma decisão na execução trabalhista, uma decisão absurda, que houve um leilão, o leiloeiro errou o edital, botou o edital todo errado, o leilão não aconteceu, as partes fizeram acordo e o juiz determinou honorários para o leiloeiro de 5%. Eu falei, pô, o leiloeiro fez tudo errado, não teve leilão, o leilão foi cancelado, você vai pagar 5%, embargamos a declaração, ele ignorou. Não cabe recurso, impetramos o mandado de segurança pelo processo eletrônico, senhores. Então, o processo eletrônico, ou seja, as cópias estão no servidor do Tribunal Regional do Trabalho, impetramos o mandado de segurança. O que o relator disse? Como o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, você tinha que ter autenticado todas as cópias. Como você não autenticou todas as cópias, esse seu direito não é líquido e certo, porque eu não sei se as suas cópias são falsas ou são verdadeiras. E mais, como o mandado de segurança não admite dilação probatória, eu não posso intimar você para você declarar a autenticidade, porque isso seria uma forma de produção de provas. Extingo sem julgamento de mérito seu mandado de segurança. Então, senhores, em vez de falar para vocês o que é cooperação, eu vou falar para vocês o que não é cooperação. É isso. E quer saber? Não é uma decisão isolada. Eu não vou falar o nome do desembargador. Ainda bem que o professor Mancilha não está aqui, que eu tenho certeza que Mancilha nunca faria isso. Eu tenho muita admiração pelo Mancilha, meu colega na FDV. É um juiz maravilhoso, uma pessoa humana, um cara legal. E um bom juiz, ele não... Para mim, senhores, isso é litigância de má-fé judicial. Sabe o que é litigância de má-fé judicial? É o juiz usar a forma para não exercer a sua função. Ele fala que se dane se você tem razão. Eu não estou nem aí se você tem razão. Se eu tenho uma invenção de forma que me permite não julgar a sua causa, eu sempre vou fazer pela forma. Porque o meu objetivo não é julgar. Meu objetivo não é dar razão a quem tem razão. O meu objetivo é eliminar processo e mandar relatório para o CNJ dizendo que eu produzo muito. O que faz a cooperação? O Código de Processo Civil, ele tem uma guerra declarada contra o mau juiz que pensa assim. São maus juízes, senhores. Não são só os juízes corruptos que são ruins para o judiciário. Os juízes que usam a forma para não dar razão a quem tem razão, geram tão mal quanto os juízes corruptos. Porque provavelmente eles fazem isso mais vezes. Eles atingem uma maior quantidade de pessoas. A cooperação, portanto, quando ela trabalha em relação ao formalismo, na simplificação do formalismo, ela vai garantir que o maior número de causas será apreciado no seu mérito. E aí a gente tem várias normas que tratam disso daí. A primeira das coisas que é muito simples é a simplificação da resposta do réu.
Eu lembro muito quando eu era estagiário, e eu fui estagiário no escritório do Dr. Luciano Machado, né, que não é parente do Dr. Robson, mas é meu parente, mas é um grande amigo que eu sei. E eu lembro muito que um dia me levaram para protocolar uma contestação. Aí me deram uma contestação para protocolar. Aí eu olhei, poxa, que legal, uma contestação, né? E eu, estagiário nerd, sempre fui um estagiário nerd, eu lia todas as peças que eu protocolava. Não tinha uma peça que eu protocolasse, até a petição de juntada eu lia que eu ia protocolar. E às vezes lia depois ligava para o advogado, enchia o saco do advogado para explicar tudo que ele tinha escrito naquela petição. E foi isso que eu fiz, tinha uma contestação. Aí tinha uma outra petiçãozinha chamada assim, exceção de incompetência relativa. Eu falei, putz, tá. Aí peguei. Aí tinha uma outra petiçãozinha, impugnação ao valor da causa. Ah, tá. Aí tinha uma outra petiçãozinha, impugnação à assistência judiciária gratuita. Podia até ter mais, né? Podia até exceção de suspeição, podia ter também junto com esse troço aí. Esqueci de alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Ah, tá, tem mais uma. Reconvenção. Quantas petições já foram? 6, 7? Aí eu liguei para... Vem cá, todas essas petições aí que você me disse são para protocolo hoje? São. Todas essas petições estão com o mesmo número de processos. São no mesmo processo? São. Aí eu perguntei para a advogada, assim, de uma forma muito inocente, vem cá, por que tem que ter um monte de petiçãozinha assim? Ah, porque está escrito no código. Não pode botar tudo numa só, não, gente. A gente bota tudo ali junto numa só. Não, não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. Não, mas assim, tudo bem, mas o juiz não vai ler do mesmo jeito? Menino, cala a boca, não pode protocolo separado esse negócio aí. E ai de mim se questionasse esse negócio. Por quê? Porque a forma, sabe, esse fetiche formal, a forma é tão importante que tem que ser tudo em petiçãozinha separada. Fala sério, acabou essa palhaçada. Gente, é o mesmo juiz, é o mesmo processo. Para que um monte de petiçãozinha separada? Não adianta nada, não muda nada na vida de ninguém esse negócio. Então veja, nessa visão cooperativa significa o seguinte, olha, processo e o juiz tem o objetivo de analisar o direito material, se eles observam ali os requisitos, se eles observam a manifestação de vontade, e mais do que isso, né? Se aquilo ali permite o contraditório perfeito, uma instrução processual, todo mundo pode debater, faz tudo numa petição só. Eu citei aí um dos dispositivos só porque eu estava com preguiça na hora que eu fiz o slide, mas tem vários dispositivos, todos esses que falam. A exceção de competência pode ser alegada em preliminar de contestação, a reconvenção é um tópico da contestação. Eu digo mais para os senhores, façam um tópico que é melhor para o juiz entender. Nem todo juiz é tão inteligente assim. Mas, tecnicamente, não precisava nem ser um tópico. Você está no corpo lá, pega a sua reconvenção e faz inequivocamente um pedido. Também não é, eu quero... Não, faz um pedido, tem que fazer pedido. Faz o pedido e fundamenta o pedido, você tem uma reconvenção na petição da contestação, na redução de forma. Exceção de suspeição, tudo isso que você puder... Nossa, você fazer exceção aí, deve ser difícil você fazer exceção no negócio, né? Deve ser. Exceção, como é que faz exceção? Ah, tá, ela fez exceção tipo assim, entendi, legal. Entendi. É porque é um termo jurídico, né? Aí, tá bom, foco, Marcelo. Outra coisa interessante, eu amo esse artigo, pessoal. Eu amo esse artigo. Olha o 932. O 932 é revolucionário. O 932 é revolucionário para quem? Para a advocacia. Quem assistiu já, acho que o Rob já assistiu até uma palestra que eu falei sobre isso, né? Que eu contei que lá no escritório, às vezes, tudo acontece com vocês também, né? Às vezes o cliente aparece com a carta de citação, desesperado, no último dia do prazo, lá no seu escritório. A causa é enorme, milhões de reais. Fala, meu Deus do céu, tem que agravar, porque deferiram uma tutela antecipada aqui. Mas como que é o prazo do agravo? Você conta o prazo do agravo, putz, é hoje. O cara chegou hoje no meu escritório. Tá bom, vou atender meu cliente, né? Tem que resolver o problema, né? Só que aí o que acontece? Todo mundo do escritório, vamos pensar, era véspera de feriado. A equipe toda do meu sócio, que é boa vida, né? Tava já passeando, viajando. Os advogados, só sobrou eu e minha fiel escudeira estagiária. Só eu e minha fiel escudeira estagiária do terceiro período. Tava lá, tava ajudando a menina tal, não sei o que, terceiro período. E a gente tem que fazer duas coisas. Um tem que tirar cópia e o outro tem que fazer a petição. 3 horas da tarde, do último dia do prazo. Processo de 5 volumes.
Quem tira a cópia é quem faz a petição de agravo. Antes, em 2015, eu tiro a cópia e ela faz a petição. Ah, você tá maluco? Não tô maluco, eu tô muito são. Qual que é a coisa mais importante no agravo de instrumento do Código 73? Não errar as cópias do agravo. Dane-se as razões recursais. Porque se eu tiver razão, e se cair com um desembargador bom, ele vai ver que eu tenho razão e vai reformar a decisão, mesmo com os erros de português. Tadinha, acho que o português ela é até bom, mas ela não estudou direito ainda. Mesmo com a fundamentação jurídica e a redação infantil da minha estagiária de terceiro período. Por quê? Porque, veja, a forma é tão mais importante que o direito, que o advogado mais gabaritado tem que conferir as cópias. Se faltasse a certidão de intimação, se faltasse a procuração, ou se a cópia Xerox tivesse falhado na assinatura do juiz, na cópia da decisão, e não pudesse saber qual foi o juiz, se o juiz assinou ou não a decisão recorrida, o seu agravo era inadmissível, por mais que você tivesse a maior razão do mundo, por mais que a decisão fosse absolutamente teratológica. O novo TPC, portanto, é maravilhoso nesse ponto. Ele acaba com essa possibilidade, com base na redação do parágrafo único 932. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. E a guerra contra os juízes que litigam de má-fé, que usam a forma para negar a tutela judicial, foi tão forte no CPC que ele foi redundante. Não só na parte relativa aos recursos, ele tem uma prisão geral, como na parte específica ao agravo de instrumento, ele fala no parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso, algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto 932, parágrafo único. Pronto. Tá vendo? Isso que é cooperação. Então, tá vendo? Não é uma cooperação assim no processo todo bonito. A cooperação é o seguinte, poxa, o juiz ele tem que dialogar com a parte, tem que conversar com a parte, tem que olhar no olho da parte. E o juiz tem que estar na mesma missão, que é dar razão a quem tem razão, daquele contraditório de resolver o processo e de cumprir a sua função no processo. Como é que eu estou de tempo, gente? Eu nem vi a hora que eu comecei. Certo? Tem mais, né? Isso aqui também é uma coisa maravilhosa. Sabe como é que eu chamo esse artigo? Não sabe fundamentar, senhor juiz? Quer que eu desenhe? Por que isso? Porque se fosse na Inglaterra, bastava dizer o seguinte: os juízes devem motivar adequadamente suas decisões judiciais. E a gente olha para o juiz inglês, vê aquele cara naquela peruca branca, sabe? Aquele senhor, porque, veja, como é que a Inglaterra escolhe seus juízes? Não faz uma prova, porque cá entre nós, quem é professor e aplica a prova, sabe que a prova é uma das piores formas de avaliar uma pessoa, né? Quando a gente aplica a prova, a gente é uma forma péssima de avaliar uma pessoa. Como é que os juízes são eleitos na Inglaterra? Eles pegam as figuras mais proeminentes da comunidade jurídica, pessoas experientes, reputação libada, que não tenham se envolvido em absolutamente nenhum escândalo, depois de 20, 30 anos de carreira, e aí a rainha nomeia esse cara como juiz, porque ele tem uma credibilidade que é um consenso na sociedade e ele vai exercer a sua função. Então, para esse cara, meu amigo, não precisa ficar lá desenhando para ele como é que ele tem que motivar a decisão judicial, não. Basta uma cláusula aberta que ele vai olhar os precedentes, ele vai seguir os precedentes, ele vai decidir. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não é assim que funciona. O legislador, o cara que criou a lei, não confia no juiz. Tanto ele não confia no juiz, que ele quer ensinar o juiz a fundamentar a decisão com base na redação do parágrafo 1º do artigo 489. Eu tenho um juiz que é um grande amigo meu. Vocês devem, quem fez cursinho deve conhecer, que é o Fernando Gajardon, que é professor da LFG. Eu escrevi com ele um artigo sobre isso aqui, né? O novo CPC não confia no juiz. E ele, eu me senti autorizado, porque se ele concordava comigo, né? Então, não era nenhuma crítica específica, mas a legislação não confia no juiz. Tanto não confia que diz o seguinte, ó: o juiz não pode, ou melhor, a decisão não é fundamentada se o juiz indicar, reproduzir ou fazer paráfrase. Paráfrase, né, que eu lembro muito da minha professora de português. Então, a decisão paráfrase é assim. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois existe verossimilhança e perigo in mora. O que é isso? Os requisitos são verossimilhança e perigo in mora. Ele diz duas vezes a mesma coisa.
Quem já viu decisão assim? O tempo inteiro. Não pode decidir assim. Que mais? Isso é paráfrase mesmo, né? Eu não confundi não, né? Ah, tá. 2. Empregar conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo. Adoro essa. O meu amigo Tovar aqui, que é procurador do município, vai lembrar muitas decisões que são proferidas contra municípios, município de Vitória e contra o Estado. Defira o medicamento com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Fala sério. Você achando que dignidade para a pessoa humana é o coringa jurídico, né? Você joga ali, qualquer decisão sai com base naquele princípio. Não é assim que funciona, né? Tanto isso que a gente vai chegar aqui mais aqui, ó. Que empregar conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo concreto e sua incidência ao caso concreto. Exatamente isso. O que mais? Invocar motivos que se prestariam... Essa eu adoro. Essa é a decisão, a famosa decisão dos embargos de declaração. Invocar motivos que prestariam qualquer decisão. Os embargos de declaração não se prestam à reforma das decisões judiciais. Não verificam em caso nenhuma hipótese de motivação, contradição, obscuridade ou erro material. Por tais razões... Aí sabe como é que eu faço o meus embargos de declaração agora? Senhor juiz, primeira linha. Senhor juiz, presta atenção. Por favor, não reforme a decisão. Repito, não quero que a decisão seja reformada. Mais uma vez, não reforme a decisão. Eu quero só que Vossa Excelência se manifeste sobre o item X, Y da contestação, porque não houve motivação na sentença. Uma página de embargo de declaração. Aí a decisão de embargo, os embargos de declaração não se prestam a reforma. Não dá. Então, assim, não pode, não adianta. Então, o que o juiz tem que fazer? Tem muito embargo de declaração quando não deveria ter embargo de declaração? Tem. Mete multa, juiz. Mete multa porque o advogado tem que aprender a litigar também. Que a cooperação se aplica também ao advogado. Você vai interpor embargo de declaração quando o embargo de declaração for admissível. Você vai interpor recurso quando o recurso for admissível. Você não vai interpor embargo de declaração para retardar o trânsito julgado, não. Porque se fizer, merece receber multa mesmo. Agora, quando os embargos de declaração são apresentados, o juiz tem que motivar a decisão. Porque o juiz não tem poder absoluto, o juiz não pode tirar a solução do caso da cabeça dele e decidir sem motivar o que ele está dizendo. Não é possível. E o excesso de causas não é justificativa para a gente rasgar o devido processo legal. Isso aqui é uma concretização do devido processo legal. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Decido com base no que foi decidido no recurso especial X. Nesses termos, tais razões, nego o provimento. Não dá, né? Você tem que dizer de que modo se formou o precedente, qual foi o caso que foi julgado naquele precedente, quais são as características do seu caso e de que modo aquele precedente que você citou se relaciona e, portanto, se aplica ao seu caso. Muito parecido com aquela ideia de cotejo analítico que todo mundo sabe que era um dos requisitos para a admissibilidade do recurso especial interposto com base na divergência jurisprudencial. Se o juiz... E agora eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Não adianta a gente exigir do juiz se a gente não faz a nossa parte. Nós não podemos exigir que o juiz motive a decisão dele se as nossas petições são completamente sem fundamentação. Não adianta eu exigir que o juiz aplique o precedente, estabeleça a relação entre as circunstâncias que formaram aquele julgado e o caso concreto, se eu na minha petição coloco assim, veja-se a jurisprudência. Aí eu fico 5 páginas citando emenda sem dizer nenhuma razão pela qual aquela emenda se relacionava com o meu caso concreto. Então, se a gente precisa, com base na cooperação, mudar a postura do juiz, a gente precisa mudar também a postura da parte dos advogados. Daí a minha mensagem também para a advocacia. O que mais? Outra coisa interessante. Vedação à decisão surpresa. Essa tal da decisão surpresa era um negócio incrível. Sabe aquele juiz que do nada sacava uma prescrição e uma decadência e extinguiu o seu processo? Dá uma raiva, né? Sabe por quê? Porque às vezes você tem uma notificação que ele não viu, que interrompeu, houve uma causa de suspensão, de interrupção da prescrição, houve alguma circunstância que descaracterizaria essa decadência. Alguma coisa que o juiz, por ter tido o primeiro contato com a causa, e isso é muito importante, a dinâmica do processo é cruel com o juiz. Por exemplo, quando eu tenho uma causa estratégica lá no escritório, eu fico 2 semanas para fazer uma inicial. Já fiquei 1 mês para fazer uma inicial de uma causa. Lógico que eu não fiquei só fazendo isso, mas refletindo, analisando documentos, pensando, fazendo reunião.
O juiz, às vezes, tem meia hora para despachar um processo, gente. Então, não dá para comparar o meu conhecimento sobre aquela causa, por mais que o juiz seja absolutamente genial. O que isso quer dizer? É que a decisão do juiz, ou que o fundamento que o juiz vai usar na sua decisão, tem que ser submetido ao crivo do debate das partes, porque possivelmente o juiz pode errar. Então, ao invés de você tirar um fundamento da sua cabeça e jogar lá para resolver e eliminar a causa, instiga, evolui, desenvolve o contraditório e diz: estou achando aqui, partes, que tem uma hipótese de prescrição, manifeste sobre isso. As partes se manifestam, se o juiz estiver convencido que tem prescrição, ele vai, reconhece e julga o pedido improcedente. Então, o artigo 10 é revolucionário, se aplica a prescrição ou decadência, se aplica a ilegitimidade que o juiz poderia ser de ofício, se aplica a falta de interesse processual e se aplica também às hipóteses de inadmissibilidade recursal, que o juiz também poderia conhecer de ofício, né? É um artigo importante e que vai valorizar o contraditório no processo. Cadê? Esse aqui. Ampliação da tutela de evidência. Não vou falar não, né? Você vai falar de tutela de evidência? Você... Como é que eu estou de tempo, coordenação? Ninguém me deu atenção, né? Ah, tá. Me falem. 35? Estou falando 35, né? Tá parecendo mais tempo ou tá parecendo mais tempo, Robson? Não, não percebi. Parece que tem 2 horas ou parece que tem 15 minutos? Desculpa. Se parece que tem 2 horas é porque já é para acabar, entendeu? Se parece que tem 15 minutos, eu posso falar mais um pouco. Tutela de evidência. Poxa, tutela de evidência é um barato, gente. Só queria falar uma coisa para vocês. Não é uma invenção do Código de 2015, tá? Não é não. É um troço antigo, velho para danar. Tão velho quanto a ação possessória. Lembra aquela história de ação possessória de força nova, força velha? Que na liminar da possessória de força nova, eu não preciso mostrar urgência? Então, isso já era uma tutela de evidência, porque eu não preciso mostrar urgência. Toda vez que eu tenho uma liminar ou uma tutela antecipada, sem a necessidade de alegar periculum in mora, urgência, eu tenho uma tutela de evidência. Então, já tinha tutela de evidência no inciso 2º do 273, que era aquela hipótese de abuso de direito de defesa, e eu já tinha uma tutela de evidência no parágrafo 6º dos 273, que é aquela hipótese da contestação parcial ou da revelia parcial. Então, se uma parte no processo se tornasse incontestável ou se o réu estivesse abusando do seu direito de defesa, eu poderia conceder uma tutela de evidência com base no Código 73. Só que o que acontecia? Juiz nenhum deferia, né? Não deu certo, não vingou. Por que não vingou no Código 73? Eu tenho uma teoria, porque não estava escrito lá expressamente da tutela de evidência. Então, o que a gente fez no Código 73? O 311 a gente botou lá em cima, dá tutela de evidência. Aí todo mundo passou a prestar atenção e a gente espera que funcione. Mas o que na sua essência, qual que é a vantagem dela para a gente? A vantagem é o seguinte: como o processo demora demais para acabar, quem normalmente sofre com o tempo do processo é o autor. Porque o autor quer alguma coisa dele que está com o réu. E o réu fica com essa coisa o processo inteiro. Então, o autor tem razão, principalmente quando o autor parece mesmo que tem razão, e não tem a coisa por 10 anos, e o réu não tem razão e usufrui da coisa por 10 anos. Seja essa coisa um automóvel, uma casa, um bem, uma joia, ou seja essa coisa dinheiro. O que a tutela de evidência faz? Quando parece muito que o autor tem razão, vamos fazer com que quem sofra pela demora do processo seja o réu e não o autor. A gente pega a coisa, entrega para o autor, e agora o réu que vai querer que o processo acabe logo para eventualmente dizer que ele tem razão para que o autor devolva para ele. Só se ele tiver razão. Então, é uma forma de distribuição dos ônus do tempo no processo. É uma técnica que a gente não pode deixar de observar, porque ela pode revolucionar a nossa advocacia. Porque em algumas hipóteses sem urgência, eu falava para o cliente, ou eu invento que tem uma situação de urgência e rezo para o juiz deferir uma tutela antecipada, ou eu espero 15 anos para receber o bem da vida. Agora, eu tenho mais uma possibilidade, porque eu consegui prometer para o meu cliente, existe a possibilidade de receber o bem da vida agora, mesmo sem urgência, traz um benefício estratégico para a gente. Então, vamos olhar as nossas causas e ver se elas estão aqui em alguma hipótese do artigo 311. Essa aqui é sofisticada.
Essa aqui é muito sofisticada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que eu pensei. Meu sócio, isso é verdade. Anteontem, estava indo fazer uma perícia no centro de Vitória, na Jerônimo Monteiro. Fumante, tem um péssimo hábito do tabagismo. Foi fumar um cigarrinho lá, na hora que ele estava indo antes da perícia. Na Jerônimo Monteiro, na calçada, fumando cigarro. De repente, ele apaga. Quando ele acorda, está todo ensanguentado no chão, com a cabeça aberta. Um carro tinha atropelado ele. Hã? Fumar faz mal à saúde, é piadinha. Calma, você vai fazer suas piadinhas daqui a pouquinho. 5 minutos? Ah, tá bom. Só. Aí, pô, não vai nem terminar de contar essa história. Aí, o que aconteceu? Ele... Bem, tá bem. O irmão dele é médico, foi lá, costurou a cabeça dele, daqui até aqui. Tá tudo aberto. E ele tá operando hoje, espero que esteja ocorrendo. Ele tá operando agora o ombro dele, mas assim, a cabeça dele tá bem, tá legal, por isso que eu tô contando até. Só que a mulher, a motorista... Olha... Não, falou que passou mal. Tá? E a gente está suspeitando que é muito estranho a pessoa passar mal, né? Pensei, o que pode acontecer num caso como esse? Ela está com um calçado inadequado para a direção. Ou um salto alto, ou uma sandália rasteira. Que às vezes, dependendo da posição, pode agarrar no acelerador e o carro avançar e fazer aquilo ali. E agarra mesmo, né? Podia ser homem também, podia estar com uma sandália havaianas, que eu acho que pode fazer a mesma coisa. Ou então, a gente suspeita que ela podia estar também no Zap Zap. Lógico, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar, antes de qualquer coisa. Homem mata muito mais do que mulher. Gente, tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com uma coisa, tá? Nada a ver. Eu só sei que o que aconteceu, no caso, foi uma mulher. Daí, podia ter sido um homem, podia ter sido, né? O fato é... Só que aí o problema é o seguinte, nós vamos processar essa mulher. Só que qual que é o problema de processar essa mulher? Provavelmente vou ter que fazer uma perícia para saber a causa desse acidente. Ou então, vamos ter que mandar um ofício para Vivo dizer se naquele segundo do acidente, o plano de dados do celular dela estava sendo usado pelo WhatsApp. Ou se ela estava numa ligação telefônica. Ou então, nós vamos ter que ouvir testemunhas para poder dizer se viram ela, com qual calçado que ela estava, ou qual foram as circunstâncias. Ou então, para fazer um exame médico nela, para saber se ela tinha um problema, né, que não podia dirigir, porque se ela tivesse uma doença, epilepsia, alguma coisa assim. Ou seja, só que se eu fizer isso num processo judicial, quando que eu vou fazer, que eu vou ouvir essas testemunhas e quando que eu vou fazer essa perícia? Dependendo da vara lá em Vitória, 2021, 2022. Não vou falar que, por exemplo, isso acontece na 11ª vara de Vitória, ou na primeira, não vou falar. Mas assim, Vila Velha, Ave Maria, se for na primeira de Vila Velha, né, Nefa? Então assim, mas eu tenho uma solução. O novo CPC fala, eu posso fazer uma ação para produzir a prova. Mas para que você vai fazer uma produção só para produzir a prova? Eu produzo a prova. E aí, gente, isso aqui é batom na cueca. O que é batom na cueca? Você produz a prova de que a mulher estava no WhatsApp na hora do acidente, perdeu o Playboy. Não é? Não tem, como é que você se defende do batom na cueca? Tem que ser um advogado igual Robson para poder se safar. Porque fora isso você não consegue. Se tiver um advogado... Da teoria do advogado, né, que foi parado na Blitz, que ele falou que ele comeu um iogurte e chupou uma house, e aí ocorreu um procedimento de fermentação dentro do estômago dele, e aí a evaporação dessa fermentação, com a atividade das bactérias dentro do estômago, as bactérias nativas, fez com que houve evaporação de etanol, né, e aí... né, então,
Esse tipo de coisa. O que eu estou querendo dizer? Existe uma técnica processual, e falando sério, que isso é muito útil, que é a ação probatória autónoma. Eu faço um procedimento judicial só para produzir a prova. Depois que eu produzir a prova, o réu vai saber. Se ele ajuizar uma ação indenizatória, eu vou perder. Melhor fazer acordo com esse cara. Oi? E não é cautelar. Eu não preciso mostrar, porque antigamente, para fazer aquela ação cautelar de produção antecipada de provas, eu tinha que provar que a testemunha estava velha, morrendo, que estava com doença. Eu tinha que provar que a mercadoria ia estragar, porque é uma mercadoria perecível, não poder mais fazer perícia na mercadoria. Hoje eu não preciso provar nenhuma urgência, eu tenho direito à produção de prova. Como meu tempo acabou, eu vou parar por aqui. Mas, tá vendo... Comecei falando mal do código, mas vocês estão vendo como que tem algumas coisinhas pequenas que a gente não absorve? E vocês devem estar pensando aqui, ó, tem um caso lá no escritório que eu mato o processo com uma ação probatória. Tem um caso lá no escritório que eu pego a tutela de evidência e resolvo o meu problema. Tem um caso lá no escritório que o juiz está usando formalismo de forma inadequada. Eu tenho instrumentos no código para fazer isso. Então, gente, nós temos que estudar o código porque ele é muito bom para a advocacia em muitos dispositivos. E quem não ficou satisfeito com o que eu falei, fica a lição de casa. Olha a parte dos honorários advocatícios. Se eu falei que o parágrafo 1º do 489 não sabe fundamentar quer que eu desenhe, o artigo 80, 85, vai dizer, não sabe fixar honorários advocatícios nas causas que envolvem a fazenda pública, principalmente, quer que eu desenhe lá, cronometrado lá, está indicado, rolado tudo certinho. Então, muita atenção, pessoal, boa sorte, estou à disposição de vocês. Como sempre, um grande prazer. Um abraço em todos aqui.